os momentos astrológicos de poder para 2012. Antes de eu passar para vocês, que será a segunda parte da palestra, ela tem aproximadamente 2 horas a palestra, que será o segundo tempo, que não vai ter intervalo, a gente vai direto. Antes de eu falar para vocês quais são os momentos, eu gostaria de deixar bem claro para vocês como que funciona esse trabalho da astrologia. Por que a gente tem condições, as pessoas que estudam astrologia, de falar que determinadas inclinações que normalmente dizem que todo ser humano está inclinado às influências astrológicas. Mas isso é uma inclinação, ela inclina, mas não obriga, como um grande iniciado já falou. Só que muitas pessoas não conhecem o complemento dessa frase. É sim, a astrologia inclina, porém ela não obriga. Mas ela não obriga aqueles que têm a liberdade de pensamento. Aqueles que são conduzidos pelas energias, a inclinação se torna obrigação, porque a pessoa não consegue fugir da inclinação. Vocês entenderam os dois lados da coisa? Porque é o seguinte, vocês vão compreender nessa parte inicial da palestra, que eu vou falar sobre 2 angulações, que uma forma a realidade do 4 e da cruz, que faz com que nós fiquemos crucificados na matéria, onde gera os desafios da pedra bruta, e também o triângulo, que representa a elevação da consciência ou a sutilização, que através das forças astrológicas ou dos astros que vêm para nós, faz com que existam fluências. Então vocês vão compreender essa angulação que os astrólogos utilizam desde os primórdios, observando o movimento dos planetas, originando uma linguagem que não é difícil de compreender. Eu vou mostrar direitinho para vocês, tudo está na mandala astrológica. Que é a mandala astrológica, que representa os 12 signos do zodíaco, que na verdade é uma elipse, essa elipse dos 12 signos representa o grande útero cósmico da Mãe Divina. Então quando nós falamos dos 12 signos juntos, a 13ª parte, ou seja, a síntese desta realidade, ou dessa vibração dos 12 signos, representa a força da Mãe Divina, que é o 13, que é o segredo. 13 é o número da Mãe, 13 é o número da Mãe Divina, 14 é o número do Pai Divino, ou se vocês quiserem falar assim melhor, da energia ou da parte masculina da face de Deus. Porque na verdade, quando a gente compreende a astrologia no seu sentido mais fundo, existem 2 signos ocultos. Por isso que as pessoas que conhecem um pouquinho mais de astrologia, não se preocupe se você não entender, cada um dos 7 planetas sagrados, todos regem 2 signos. Somente Sol e Lua regem um signo cada. Porque existem 2 signos ocultos que estão ligados aos mistérios de Câncer e Leão. Que são exatamente essas consciências que eu falei para vocês, que é o 13º e o 14º signos ocultos. O 13º é a representação da Mãe Divina e o 14º é a representação do Pai Divino. Ou, como dizem, como falam na própria eubiose, são os gêmeos espirituais. Que no caso, o 13º signo e o 14º signo, quando eles se manifestam na Terra, eles sempre se manifestam de forma dual. O último exemplo clássico da humanidade foi Jesus e Maria. Maria era a Mãe Divina, a grande mãe, Maiá. Aí o segredo da 13ª letra do alfabeto hebraico, que se chama Men, Men de água, de mãe, de Maiá, de Maria, né? E a 14ª letra, Nu, que está ligado aos mistérios do próprio Rei do Universo, que no caso foi Cristo. E todos os seres especiais, eles tinham uma contraparte, ou uma parte complementar. Quando a gente fala dos mistérios de Krishna, Krishna tinha a sua face ostensiva como uma parte masculina, mas de uma forma interiorizada, ele tinha Krishnaya, que era a sua contraparte feminina. Então, muitas vezes, os 12 discípulos de Krishna, que ele tinha 12, assim como a própria astrologia, por isso que todos os grandes mestres utilizam 12 partes, porque ele é a própria 13ª e 14ª parte, estão entendendo os mistérios? Então, quando os discípulos viam que a Mãe Divina estava manifestada em Krishna, ele tinha seios, e dos seios de Krishna, a barba dele se interiorizava, ele ficava com o rosto absolutamente feminino, que ele tinha a forma dual nele mesmo, e muitas vezes jorrava leite do próprio seio dele, que era a força de procriação e de geração dele. Os discípulos dele conheciam esses mistérios. Já quando ele precisava manifestar, que aí já não era Krishnaya, era Krishna mesmo. Que Krishna, iluminado, Cristo, etc. E aí vai, a mesma palavra.
quando ele precisava manifestar o guerreiro nele, aí os mistérios que envolvem Arjuna, o Mahabharata hindu, escrito pelo mestre Vyasa, que foi o grande mestre do Oriente, que iniciou toda a série de Budas que se manifestaram depois em rumo ao Ocidente. Então ele se manifestava como o guerreiro, então ele trazia esse mistério. A mesma coisa Buda. Buda tinha Budai oculto, que era a parte feminina ligada a ele, mas ele ostensivo era somente o masculino. Quando veio Cristo, Cristo já tinha dualidade com a mãe dele, que na verdade era mãe e irmã. Isso vocês precisam entender, era mãe e irmã, que era Maria ou Maiá. Então quando nós falamos dos signos, sempre existe esse mistério do 14. Sabe onde vocês veem os 14? O 14 nas religiões? Você vê nos dois sírios sétuplos. Já perceberam que todas as religiões, os cabalistas utilizam um sírio sétuplo de um lado e outro sírio sétuplo do outro. Que o Egito utiliza isso na iniciação, no mistério dos 14 pedaços de Osíris. Os 14 pedaços de Osíris representam todo o compêndio da iniciação do Grande Egito. E por fim, quer ver um mistério bem atual? O 14º Dalai Lama. O 14º Dalai Lama, vocês falam, pô, os chineses foram ali e dominaram. Não é, eles fizeram a parte deles. Assim como os espanhóis fizeram nas Américas aqui, junto com os portugueses, dizimando maias, incas, astecas. Se não fossem eles, nós não estávamos aqui. Vocês estão compreendendo os mistérios? Nós não estávamos aqui. E o 14º Dalai Lama fechou os Dalai Lamas, ou a sequência. Então ele teve que se esparramar pelo mundo. Não é o que ele faz? Viaja para cima, para baixo, para cá e para lá. Por que ele faz isso? Porque ele fechou toda aquela parte do Tibete. Não existe mais aquele Tibete. Sabe o que tem na frente do Potala hoje? Potala é o lugar onde o Dalai Lama morava, que os chineses... 3 discotecas chinesas que funcionam toda noite, toda madrugada, no maior gás. Ou seja, se o Dalai Lama voltar para lá, a última coisa que ele vai fazer é dormir, ele vai ter que entrar na balada. Então ele não vai voltar, ele não vai voltar. E como tudo tem um lado oculto, daí ele foi morar para onde? Onde ofereceu exílio para ele a Índia, onde tudo começou, toda a evolução da humanidade começou na Índia. Então esse ser tem uma missão especialíssima. Ele fechou toda essa parte ligada aos mistérios do Tibete, que hoje está onde? Está manifestado aqui no Ocidente, né? Então, quando a gente começa a entender a astrologia nesse sentido, a gente começa a entender todos os mistérios da mandala astrológica. Quando você fica preso somente nos 12 signos do zodíaco, que é o final da palestra, que é onde a gente está inserido, você está preso numa cruz. Na cruz, que os hindus chamam da roda de Sansara, ou a roda da vida, a roda das reencarnações. Agora a dica que eu dou para vocês: sempre a divindade, em maior ou menor potencial, sempre de uma forma dual, ela está presente na face da Terra. Porque quando a consciência sai dos corpos físicos que estão de uma forma ostensiva na face da Terra, essa consciência migra para outros 2 corpos. Isso que vocês precisam entender. E dependendo do ciclo, a gente não os reconhece e a gente fica preso no 12. Quando a gente reconhece essa 13ª e 14ª parte, a gente se liberta. Começa a surgir o livre pensador. Começa a surgir aquela pessoa que está um pouco além da astrologia comum que a gente tanto conhece, né? Então, o que eu queria dizer para vocês? A astrologia é uma ciência sagrada, é uma das 7 ciências que conduz à iluminação, junto com outras 6. Isso dito por todos os grandes mestres. Uma pessoa falar, eu não aprecio a astrologia, perfeito, você tem que respeitar a forma da pessoa pensar. Ela falar, eu não acredito que a astrologia não serve, não funciona, é errado. Ela está simplesmente refutando o conhecimento de todos os grandes mestres e civilizações da humanidade. Você não apreciar é uma coisa, você colocar como errado e julgar, aí eu acho que a pessoa está caindo no erro. Não julgues porque você será julgado. Então a pessoa tem que parar para pensar um pouquinho nisso. Então, fechando essa parte da introdução, já entrando aqui, por isso que os mestres ensinaram, a astrologia inclina, porém não obriga. Mas existe o complemento dessa frase. Ela não obriga para quem tem o livre pensar e sabe conduzir o seu destino com a sua própria força de vontade. Para aqueles que são teleguiados pelos outros, ovelhas, cordeiros, etc., a astrologia não inclina, ela empurra.
as pessoas. Então aí que está o diferencial de vocês. Aqui vocês vão descobrir até o final do ano algumas leituras que eu fiz de todos os planetas, até o final de dezembro. Você terá condições de saber em relação a todos os planetas como que estarão essas energias em relação a vocês. Se elas estarão inclinando para você ter fluência, aí o que você deve fazer? Não perder oportunidades. Porque ninguém faz nada por você. Como eu falei, ela inclina. Ela pode obrigar a fluência se você aceitar a fluência e fazer as coisas acontecer. Da mesma forma o desafio. Você verá que existem momentos que você, de acordo com a sua força solar, que é a principal, não existe força superior na astrologia, com essa força solar, você deve se precaver com possíveis energias e desafios que acontecem. Mas se você está com a prevenção dentro de você, a energia não te derruba. Eu sempre dou o exemplo clássico, quer ver como é fácil entender isso? Vamos supor que uma pessoa jogou um monte de óleo ali até o caminho do banheiro, e você não sabe. Você não vai andar normalmente até o banheiro, como você andaria? O que vai acontecer? A chance imensa de você cair, porque você não sabia. Mas se alguém chegar e falar para vocês, cuidado, daqui até o banheiro tem óleo, vá devagar para não cair, o que vai acontecer? Você vai andar devagar, vai cair também é ruim, né? Aí você vai andar devagarzinho, na manha, que nem uma pessoa que dirige um carro à noite com chuva, e você não vai cair. Então a astrologia faz isso para você. Não que ela impeça que você não caia, ou que você perca uma determinada fluência no ano. Ela te dá uma consciência para você saber se você está pisando em ovos ou em terreno firme. É a sua consciência e a sua força de vontade e realização que irão determinar as possíveis fluências e desafios que eu vou explicar para vocês aqui. Ficou claro isso? Então, beleza. Então, só para fechar, todas as grandes civilizações utilizavam a astrologia. Todas, sem exceção. Hindus utilizam e utilizavam a astrologia. Os egípcios utilizavam, hoje já não tanto, mas utilizavam muito a astrologia. A Índia é engraçado. Na Índia, se você fala um pouquinho de astrologia, todo mundo fica interessado. É um barato isso. Eles inclusive têm, eu postei hoje no Facebook, em Jaipur, lá no Rajasthan, um dos reis construiu um observatório ali através de cimento, e que são construções assim pétreas e físicas, que através da sombra do sol é como se você tivesse com um computador de astrologia. Isso mais ou menos em 1700 e pouco. E ali, de acordo com o sol e com o momento, ele projeta certinho em qual constelação que está o sol, quantos graus, quantos minutos e quantos segundos está. É fantástico isso. E também projeções das fases da Lua, que você pega através do brilho da Lua quando ela está aparente, e também de várias estrelas fixas. É uma coisa de louco que está ali. E isso 1700, né? Então os hindus até hoje, passou até a novela, quando eles falavam de astrologia ali, não é? Uma novela ali que passou na Globo, né? Porque todas as civilizações utilizavam isso, por isso a adoração ao sol. Os egípcios tinham adoração ao sol, os maias, os incas, os astecas, todos adoravam o sol, né? Porque eles sabem que do centro do sistema, onde está o sol e todos os planetas ao redor, ali você possui vibrações que vêm diretamente para o planeta Terra. Os maias cultuavam muito Vênus, fantástico, através de Vênus eles faziam todas as profecias e tudo mais, que nem agora é o fechamento, é a 7ª profecia maia. O que aconteceu esse ano? O que aconteceu esse ano em relação a Vênus? Quem lembra? Em junho. O alinhamento, que o último foi em 2004, que é um ciclo de 8 anos, 2004 mais 8, 2012. O último foi em 1882, tira 8 de 82, dá 1794, não é isso? 82? 1794. Em 1882 foi o último. 9 meses depois de 1882 teve o Krakatoa, setembro de 1883. E poucas pessoas sabem, nasceram 2 grandes seres na face da Terra. Um na Bahia, Salvador, e outro em Goa, na Índia, né? Que foram os mestres da Sociedade Brasileira de Obiose, né? Poucas pessoas sabem desses mistérios. E agora aconteceu em junho. Se você pegar, olha a 7ª profecia maia, 9 meses dá o ano novo astrológico de 2013. Então eu acredito que muito do Buda, ou do Avatar da Era de Aquário,
terá uma expressão mais direta agora no ano de 2013. Muita atenção a esse ano. E também, março, mais ou menos isso, junho da março, ano novo astrológico. Ano novo astrológico, eu sei. E o que ocorre? Pode também ter o lado polar, que pode ser algum evento de grande proeminência no mundo. Só que eu acredito que não será, pode ser que sim ou não, algo ligado à parte de catástrofe. Talvez seja a quebra econômica, americana ou europeia. Isso não vai abalar o mundo? Mas está acontecendo, mas não está firmado. Quando for firmado, aí o mundo balança de vez. Enquanto fica só em hipótese, porque é tudo especulativo. Ah, que tá inflação, bolsa... Mas se quebrar para valer, não vai ter jeito, a gente vai ter que repensar. E o Brasil é a bola da vez, aposte em você, aposte em você. E fechando isso, a nova Bastilha, que até combina a palavra Bastilha, Brasília, Bastilha, Brasília, foi a queda da Bastilha, agora 2020 vai ter o quê? Vai iniciar em 2017 o ciclo de 35 anos de Saturno, que se repete igual ao que foi na Revolução Francesa. Que o ciclo de Saturno cobra-se dos dirigentes da Terra uma meta divina em relação à população do mundo. Olha que lindo isso. E eu reparei, pelos estudos que eu faço, que é sempre nos anos de Saturno, os 35 anos de Saturno, regido pelo Sol. Isso vai ter 2020, mais 7 anos 2027... mais 7 anos 2034, mais 7 anos 2041, e desse não passa 2048. 48 foi, né? 41 mais 7, 48. Porque 52 muda o ciclo de novo. Em um desses anos vocês vão ver, o povo brasileiro vai marchar contra Brasília. Pode escrever o que eu estou falando. Vai aparecer alguém aí, não sou eu não, que vai fazer isso. Porque senão, eu já estou ferrado. Ainda indo para o YouTube ainda, o Paulo está rindo aí, né? Mas alguma coisa, dou certeza para vocês, que a gente esteja vivo para ver isso. Vocês vão ver que essa garotada vai botar para quebrar. Não vai ser a garotada que vai fazer isso. Porque a gente já teve a oportunidade e não fez. Quem vai fazer vai ser a garotada. Pode ver. E um vai começar ali, vai ser um Conde Cagliostro ou Saint-Germain do futuro, manifestado aqui no Brasil. Ele vai ser uma manifestação de Saint-Germain aqui no Brasil. E esse garoto vai botar para quebrar, influenciado pelas forças de Agartha tal, e não vai ter para ninguém. Aí vai cair a Brasília velha, vai surgir a Brasília nova, e o Brasil se consagra como a pátria do novo milênio. Isso vai acontecer. Pode escrever o que eu estou falando. Porque isso é cíclico. Não sou profeta e nunca vou ser. Estou mais para picareta do que para profeta. Mas ciclo astrológico eu sou bom. Pode ter certeza que isso vai rolar. Então todas as civilizações, celtas, druidas, vide Stonehenge, todos eles sabiam da importância do Sol, da energia e da força da astrologia. Uma coisa que eu quero que você... um exemplo aqui. Quem já ouviu falar nesse dispositivo aqui? Dispositivo de Antiquitera. Quem já ouviu falar? É um dispositivo Antiquitera, é uma ilha grega. Ali foi descoberto aproximadamente em 1900, esse dispositivo que tem essa cara aqui, ó. Mas eles depois reconstruíram ele, né? Que ele é datado aproximadamente de 80 a.C., aproximadamente um século antes de Cristo. Esse dispositivo era como se fosse o primeiro computador da Terra que podia prever todos os movimentos dos astros através das suas engrenagens. Eclipses, lunações, tudo maravilhoso, e foi descoberto ali, naquela região do Mar Egeu, ali onde tem essa ilha de Antiquitera. Então ele é conhecido como dispositivo de Antiquitera. Que na verdade, da onde vem a astrologia? Vem da Atlântida, não é do ser humano atual. O ser humano atual, ele deu uma cara, vamos dizer assim, principalmente o pessoal do Oriente Médio, colocando as constelações com o nome de animais. Áries, Carneiro, Touro, etc. Mas na verdade esse conhecimento vem desde a época que os anjos caíram. Os anjos caíram na Terra, começaram por seres humanos, alquimia, astrologia, começaram a ensinar tudo para eles. Todos os segredos da magia. Porque a astrologia é o seguinte, ó, você tem o Sol no centro, que é o que a gente vai trabalhar, que é a energia que está em você. Aí você tem todos os planetas ao redor do Sol, sendo que a Terra é o terceiro aqui, tendo a Lua ao seu redor. Aqui você tem Mercúrio,
aqui você tem Vênus, depois aqui você tem Marte, depois aqui você tem o cinturão de asteroides, que o cinturão de asteroides foi um quinto planeta que estourou, que explodiu, que empurrou a Lua que estava aqui para ser capturada pela Terra, porque a Terra, ela não tem, a Lua nunca saiu da Terra, porque as luas, o que as luas dos planetas são na verdade? São extensões das vibrações dos planetas quando eles estavam ali terminando a sua formação. Olha o tamanho da nossa Lua, nunca a Lua saiu da nossa Terra. Então a Lua, quando esse quinto planeta estourou, que o seu maior fragmento é Marte, esse é o mistério, por isso que Marte está ligado aos mistérios do quinto planeta, né? Ele empurrou a Lua que estava aqui e a Terra capturou esse planeta que estava afastado, né, em relação à Terra. Então a Terra absorve toda a energia do planeta. Então aqui depois a gente tem Júpiter e Saturno. E depois os três, que é Urano, Netuno e Plutão aqui. Então todo esse movimento, esse que é o segredo, todo esse movimento, sendo que cada planeta tem a sua órbita, nós aqui da Terra, através de toda a vibração que existe, porque todo esse espaço aqui provoca vibração, tudo provoca vibração. O movimento de um astro é uma parte do verbo de Deus em andamento. Isso que vocês precisam entender. Porque quando um planeta está fazendo o seu movimento aqui, ele ocasiona, se algo está em movimento, tem vibração. O princípio hermético, tudo vibra, nada está parado. Então, quando a vibração de um planeta passa, seria como se fosse uma das 7 partes do verbo de Deus mandando as suas emanações para todo o sistema o qual está ligado esse planeta que se movimenta. Então nós temos 7 planetas que são sagrados, por isso que se faz as associações de 7 planetas com 7 anjos, 7 planetas com tudo que é a setuplicidade, com as notas. É aí que os gregos, de uma forma extremamente sábia, criaram a harmonia das esferas. Quando você fala da harmonia das esferas, é que cada planeta possui uma vibração, uma nota. Quanto mais próximo da Terra, mais aguda é a nota, porque é como se fosse uma corda fininha, pequena. Quanto mais distante o planeta, maior a corda, então é uma vibração mais grave. Então essas vibrações e essas distâncias que fazem a harmonia das esferas, é que faz e que modula. Quer ver onde está a harmonia das esferas em vocês? Quer ver onde está? Quem sabe onde está? Vai, fala. Ah, matou porque estava na cursa. Está aqui nas cordas vocais. É o segredo da lira de Orfeu. O homem, ele possui as cordas vocais mais grossas. E as cordas vocais mais grossas do homem fazem 125 ciclos de vibrações por segundo. A da mulher faz 250 ciclos de vibrações por segundo. O andrógeno, no futuro, terá esses 2 tipos de vibrações. Então ele vai modular a voz dele de acordo com a necessidade. Então, quer ver um andrógeno no futuro falando? Ele vai falar, você vai pensar que é uma mulher. Ele vai falar, você vai pensar que é um homem. Ele modula a voz dele como quiser. Então ele não vai falar, ele vai encantar. Ele vai produzir com o verbo, com o quinto princípio, que é o chakra laríngeo vishuddha, que é um chakra de poder, que dá a mente abstrata, ou o verbo criando através da forma, tudo que está ligado aos mistérios dos planetas. Que quando ele falar notas bem agudas, ele vai estar atuando com os seus centros superiores. Quando ele quiser atuar com seus centros mais baixos, ele falará de uma voz grossa. Então ele vai atuar com os centros de baixo. Por isso que quando hoje faz uma magia correta, as mulheres partem da parte mais aguda e os homens em sequência da parte mais grossa. Então vai subindo pum, 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 até que chega no 4º ponto, onde você tem a metástase da vibração e a criação ligada ao planeta Terra. Então o andrógeno vai representar exatamente esse encontro. Isso é a harmonia das esferas, as vibrações. E daí, olha que coisa maravilhosa. As pessoas que habitam aqui no planeta Terra, que somos nós, e todas essas civilizações que eu falei aqui para vocês, elas descobriram que, tendo a Terra como referência e como centro, não que eles não soubessem que o sistema é heliocêntrico, é que quando você estuda, esse é um segredo também, quando a gente estuda o Sol como centro e os planetas girando ao redor deles, nós estamos estudando a cosmogênese, ou a vibração do todo, ou o universo em expansão e criação.
Quando você quer entender o ser humano, você tem que estudar o planeta Terra, que é onde nós estamos. Então a gente estuda, que a gente chama de antropogênese, ou estuda antropo, ser humano, nós no planeta Terra recebendo o impacto dos movimentos dos planetas. Então, como que os grandes seres que estavam na face da Terra, eles denominaram como sendo, quando o planeta está nessa determinada inclinação, isso faz com que exista o quê? Um desafio. Quando os planetas se encontram em outro tipo de inclinação com o planeta Terra, isso representa uma fluência. Não é difícil de entender isso, quer ver? Deus, quando se manifestou como uma trindade de todas as religiões, ele evoluiu de uma forma sértupla. Até o momento presente, nós temos 4 dias da criação manifestados. Esse é o mistério dos 12 signos. 4 dias da criação. O que seriam os 4 dias da criação? Nós estamos hoje no 4º dia da criação. Na verdade, já com o pé no 5º. Aqui nós temos o ser humano.